conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Lucas capítulo 1, o versículo 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Nas considerações iniciais, vimos que os evangelhos apresentam o verbo feito carne, Deus se fazendo homem, isto é, Jesus Cristo, cuja genealogia remonta a Adão, filho de Deus, se destacando Abraão e Davi. Os evangelhos retratam, portanto, a história de Jesus Cristo. Enquanto os fatos se sucediam na vida de Jesus, não havia pretensão de se fazer anotações e colocar por escrito. Foi a ressurreição de Jesus que permitiu colocar toda a história em perspectiva, pois nós temos uma pálida ideia desta situação, desta maneira como o processo se deu no caminho de Emaús. 2 discípulos se encontraram com Jesus ressurreto. Sem reconhecê-lo, fizeram a ele uma exposição pormenorizada dos eventos que se passaram em Jerusalém antecedendo a morte de Jesus Cristo. Isto está em Lucas capítulo 24. Aqui precisamos resgatar algo da cultura judaica que é bem distinta da nossa. Em Atos capítulo 4, o versículo 13, Pedro e João são tidos por iletrados e incultos. Esta expressão se aplicava tão somente para reconhecer que ambos não frequentaram as escolas rabínicas da época. Contudo, os discípulos de Jesus Cristo conheciam profundamente o Antigo Testamento. Primeiro, porque esta era a maior obrigação dos seus pais. Está escrito em Gênesis, em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 6 e 7. Como os pais deviam ensinar o Antigo Testamento aos seus filhos. Diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e no deitar-te e ao levantar-te. Portanto, os discípulos de Jesus tinham em memória porções extensas das Escrituras. É provável e praticamente certo que os discípulos tinham gravado na memória todos os discursos de Jesus. Eles não eram iletrados no sentido de serem analfabetos, mas no dito de hoje, apenas não tinham o diploma universitário. Ademais, o próprio Senhor Jesus dera uma garantia a eles que eles se lembrariam de suas palavras. Ouça, está em João capítulo 14, o versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Lucas, um dos evangelistas, conta que fez uma pesquisa minuciosa para resgatar todos os fatos relevantes da vida e obra de Jesus Cristo. Os demais escritores também tiveram o mesmo cuidado. Assim, podemos contar com 3 evangelhos com uma visão muito parecida entre eles. Por isso chamamos de evangelhos sinóticos, que é o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E temos também o evangelho de João. A Bíblia está na ordem em Mateus, Marcos, Lucas e João. Contudo, na perspectiva cronológica, o primeiro escrito foi o de Marcos, por volta de 65 depois de Cristo, com o propósito de apresentar Jesus aos
Romanos. Mateus escreveu nos idos dos anos 70 depois de Cristo, objetivando apresentar Jesus aos judeus, razão de tantas referências proféticas no Evangelho de Mateus. Lucas escreveu nos idos de 80 depois de Cristo, visando alcançar os gentios. João escreveu por volta de 95 depois de Cristo, com uma visão mais teológica e homilética, razão de ser distinto dos demais evangelhos sinóticos. Os evangelhos foram escritos para que cada um de nós pudéssemos ter acesso às boas novas de Jesus Cristo. Está escrito, Jesus declarou em João capítulo 5, o versículo 39, examinais as Escrituras, porque procurais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Ora, quando nós lemos as Escrituras, nós lemos com o propósito de conhecer o Senhor Jesus Cristo, o Verbo feito carne, Deus feito homem. E quando nós compreendemos quem Ele é, nós adquirimos vida, e vida eterna, distinta da nossa vida que temos, a vida psique, a vida em que nós crescemos, em que nós nascemos, crescemos, desenvolvemos e morremos. Esta é a vida psique, mas Jesus veio trazer a vida eterna, a vida de Deus, a vida Zoé. E é lendo as Escrituras que nós extraímos para nós o conhecimento de quem é Jesus Cristo, e a partir dele adquirimos esta vida. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.